Marte como advertência para a humanidade. Lições de um mundo, possivelmente extinto. A discussão sobre a possibilidade de civilizações antigas em Marte geralmente se divide entre dois polos. O da investigação de vestígios e estruturas, voltado para a identificação de traços materiais que indicariam atividade inteligente, e o da especulação sobre as origens e o fim dessas civilizações. No entanto, há um terceiro campo de análise, menos explorado, mas fundamental, o da utilidade reflexiva desse debate para o entendimento dos riscos existenciais que a própria humanidade enfrenta. Se aceitarmos, ainda que como hipótese de trabalho, que Marte foi palco de uma civilização tecnologicamente avançada, que por motivos ainda incertos desapareceu, então é legítimo perguntar se a trajetória desse planeta pode conter lições relevantes para a Terra. Este ensaio propõe uma análise crítica da ideia de Marte como um espelho catastrófico, um exemplo silencioso de colapso civilizacional e uma advertência possível para os rumos atuais da espécie humana. A primeira questão relevante nesse contexto é a mudança climática. Há consenso entre os cientistas planetários de que Marte já teve, em sua história remota, um clima significativamente mais ameno, com presença estável de água em estado líquido, uma atmosfera mais densa e temperaturas que permitiriam o florescimento de vida, ao menos em escala microbiana. Ao longo de centenas de milhões de anos, esse ambiente sofreu um processo de desestabilização e colapso. O campo magnético desapareceu. A atmosfera foi sendo gradualmente erodida pelo vento solar, e a água superficial se evaporou ou congelou. A consequência foi a transformação do planeta em um deserto gelado e inóspito. Embora o processo marciano tenha causas naturais conhecidas, como a baixa massa do planeta e a ausência de tectonismo ativo prolongado, ele serve como analogia concreta para os riscos que ameaçam a estabilidade climática da Terra, ainda que por mecanismos distintos. O colapso ambiental marciano, se associado à existência de uma civilização hipotética, adquire uma nova camada de significado. Isso porque se abre a possibilidade de que essa civilização, como a nossa, tenha se desenvolvido durante um período de relativa estabilidade climática e, em algum momento, perdido a capacidade de preservar as condições que sustentavam sua própria existência. Se isso ocorreu, não seria um evento isolado no cosmos, mas parte de um padrão mais amplo, no qual inteligência e autodestruição coexistem. Em outras palavras, a inteligência tecnológica pode conter, em sua própria estrutura, o germe de sua dissolução. A exploração desenfreada de recursos, a manipulação irresponsável de sistemas planetários complexos e a incapacidade de frear dinâmicas autodestrutivas podem ter levado uma civilização marciana à ruína. Essa possibilidade não é uma extrapolação fantasiosa, mas um paralelo direto com as tendências observáveis hoje na sociedade humana. O segundo fator de alerta é a guerra e o uso de tecnologias de destruição em larga escala. Já foi sugerido, por teóricos fora do mainstream científico, que a composição da atmosfera marciana, com certas proporções de isótopos de xenônio, poderia ser compatível com processos semelhantes aos de explosões nucleares. Essa hipótese é extremamente contestada e, até o momento, carece de respaldo empírico sólido. Ainda assim, como cenário hipotético, ela permite refletir sobre as consequências de uma guerra em escala planetária. A civilização humana já desenvolveu, ao longo do século XX, a capacidade de aniquilar a si mesma múltiplas vezes por meio de arsenais nucleares. A persistência de conflitos geopolíticos, o risco de proliferação de armamentos autônomos e o avanço de tecnologias de manipulação genética ou inteligência artificial descontrolada sugerem que os riscos existenciais não são apenas teóricos, são possibilidades concretas dentro do espectro de ação humana. Nesse contexto, Marte poderia ser interpretado não apenas como um planeta morto, mas como o túmulo de uma civilização
que falhou em evitar sua própria extinção. Essa perspectiva é valiosa porque desloca o foco da especulação para a prevenção. Independentemente de existirem ou não provas materiais de uma cultura inteligente marciana, a simples possibilidade de tal civilização ter existido e desaparecido deve funcionar como um alerta simbólico. A civilização humana encontra-se, neste exato momento, em um ponto de inflexão crítico. Os modelos de crescimento econômico são incompatíveis com a sustentabilidade ambiental. Os sistemas políticos são insuficientes para lidar com problemas globais interdependentes. E os mecanismos de cooperação internacional estão enfraquecidos diante do retorno de discursos nacionalistas e autocráticos. Esses fatores, combinados, criam um cenário de risco real de colapso civilizacional nas próximas gerações. A terceira dimensão dessa advertência está na forma como a humanidade se relaciona com o conhecimento. A hipótese marciana nos convida a considerar a possibilidade de que civilizações inteiras possam desaparecer sem deixar registro claro de sua existência, ou com vestígios tão ambíguos que as gerações futuras sejam incapazes de reconhecê-los. Isso nos obriga a pensar sobre a durabilidade do nosso próprio legado. As construções atuais, mesmo as mais sofisticadas, não resistiriam por milhões de anos sem manutenção. Bibliotecas digitais, repositórios de conhecimento e bases de dados dependem de infraestrutura elétrica e digital altamente vulnerável. Se a civilização humana colapsasse hoje, grande parte de seu conhecimento desapareceria em poucas décadas. Assim, a ausência de provas de uma civilização marciana pode não ser uma prova de ausência, mas sim uma evidência da fragilidade de qualquer forma de legado. O silêncio de Marte, portanto, pode ser menos um vazio e mais um vestígio daquilo que não soubemos ou não quisemos ver. Nesse sentido, a lição mais profunda que Marte pode oferecer não é sobre arqueologia, tecnologia ou história antiga, mas sobre o tempo. O tempo cósmico opera em escalas que desestabilizam nossas categorias mentais. Uma civilização pode existir durante milhares de anos e, ainda assim, ser apenas um breve episódio no contexto da história planetária. Se Marte abrigou vida inteligente, ela foi varrida por processos que, de tão longos e impessoais, tornam-se quase invisíveis à nossa percepção. A humanidade, com sua ilusão de controle e progresso infinito, ainda não aprendeu a lidar com esse tipo de tempo. O colapso, na maioria das vezes, não é um evento súbito e dramático. É um processo de esgotamento lento, acúmulo de decisões mal calibradas e recusa sistemática em corrigir trajetórias perigosas. Se a civilização marciana caiu, pode ter sido por não ter reconhecido os sinais a tempo. E talvez a humanidade esteja agora diante de sinais semelhantes. O aspecto mais perturbador dessa reflexão é a indiferença do universo. Não há garantias, não há proteções externas, não há roteiro salvo pela tecnologia. A vida inteligente pode ser rara, e a civilização humana pode ser um dos poucos experimentos do cosmos nesse sentido. Desperdiçar essa oportunidade por arrogância, imprudência ou desatenção seria não apenas uma falha ética, mas uma perda cósmica. Marte, então, deixaria de ser apenas um planeta estéril. Seria um lembrete constante de que até os mundos que tiveram chance podem falhar. E falhar completamente. Essa perspectiva pode parecer sombria, mas também carrega uma potência mobilizadora. O valor da advertência está em sua capacidade de gerar consciência. Marte pode nos ensinar, não como professor, mas como ruína. Seu silêncio não é uma resposta, mas uma pergunta. O que vocês farão diferente? O que aprenderão com o vazio? A civilização humana ainda tem escolhas. Tem acesso à informação, à tecnologia, à capacidade de prever cenários futuros e de coordenar ações em escala global. O que falta não é conhecimento,
mas vontade política, lucidez coletiva e coragem para romper com os automatismos que conduzem ao colapso. Em resumo, mesmo sem provas definitivas de uma civilização antiga em Marte, a hipótese é útil como instrumento de reflexão crítica sobre o destino da nossa própria espécie. Marte, com seu deserto congelado, seu passado geológico dinâmico e suas formações ambíguas, funciona como um espelho ampliado da Terra. Um planeta que talvez tenha sido como o nosso e que, por razões ainda obscuras, deixou de ser. A humanidade, se quiser evitar o mesmo fim, precisa olhar para Marte com menos fascínio especulativo e mais atenção ética. A lição está lá, mesmo que enterrada, e depende de nós decifrá-la. Exploração futura e escavações arqueológicas em Marte. Tecnologia, logística e os desafios da arqueologia interplanetária. À medida que o interesse pela exploração de Marte se intensifica, cresce também a necessidade de definir com maior precisão os objetivos, métodos e tecnologias que permitirão uma investigação mais profunda da superfície e subsuperfície do planeta vermelho. Até agora, a maior parte das missões teve como foco principal a astrobiologia, isto é, a busca por vida microbiana passada ou presente, e a caracterização geológica da paisagem marciana. No entanto, se considerarmos seriamente a hipótese de que Marte pode ter abrigado uma civilização extinta em algum momento de seu passado remoto, é inevitável projetar uma fase futura da exploração marciana que envolva diretamente o exame arqueológico sistemático. Este ensaio analisa, de forma racional e contínua, os desafios e possibilidades reais de uma arqueologia interplanetária, considerando aspectos tecnológicos, logísticos, metodológicos e institucionais. O primeiro desafio evidente é a limitação dos instrumentos atualmente disponíveis para sondagem profunda. As missões realizadas até agora, como as conduzidas pelos rovers Curiosity, Perseverance e pelas sondas orbitais, concentram-se em análises de superfície, utilizando câmeras de alta resolução, espectrômetros, lasers de indução e perfurações rasas, que raramente ultrapassam alguns centímetros ou, no máximo, decímetros de profundidade. Isso é insuficiente para qualquer tentativa séria de identificação de estruturas soterradas, especialmente se levarmos em conta que uma civilização extinta há centenas de milhões de anos teria seus vestígios enterrados por processos erosivos, sedimentação, ou cobertos por depósitos de poeira e detritos provenientes de impactos meteoríticos. Para avançar nesse tipo de investigação, será necessário desenvolver e enviar a Marte plataformas robóticas com capacidade de perfuração profunda, escavação controlada e manipulação de materiais frágeis. Isso exige uma convergência entre a engenharia espacial e a robótica de alta precisão, com capacidade de operar autonomamente ou com controle remoto com baixo atraso de comunicação. A comunicação entre Terra e Marte tem, em média, um atraso de 20 a 25 minutos por comando, o que inviabiliza intervenções manuais em tempo real. Robôs arqueológicos marcianos precisarão ser equipados com sensores de proximidade, inteligência artificial adaptativa e algoritmos capazes de diferenciar formações geológicas comuns de possíveis estruturas artificiais degradadas. A tecnologia de radar de penetração de solo já é utilizada em Marte, embora em resolução limitada. O instrumento RIMFAX, por exemplo, acoplado ao rover Perseverance, é um radar de subsuperfície projetado para mapear estruturas até 10 metros abaixo da superfície. Embora essa ferramenta represente um avanço importante, ela ainda está longe do necessário para a detecção de câmaras, corredores, estruturas ocos ou artefatos compactos enterrados mais profundamente. É provável que versões futuras desse tipo de tecnologia precisem combinar radares multibanda com algoritmos de interpretação geométrica para identificar padrões compatíveis
com construções artificiais. A meta não é apenas ver o que está embaixo do solo, mas interpretar corretamente o que for detectado, evitando erros de atribuição entre formações naturais e potenciais estruturas. Além da sondagem, será necessário desenvolver métodos de escavação que preservem a integridade dos objetos ou vestígios, caso encontrados. Em arqueologia terrestre, escavações são processos extremamente cuidadosos, muitas vezes manuais, que envolvem pincéis, espátulas e levantamento fotográfico a cada camada. Em Marte, a ausência de operadores humanos durante as primeiras fases desse processo exigirá uma abordagem híbrida. Escavação controlada por robôs, com sensores em tempo real, validação de textura, densidade e composição química, associada a sistemas de escaneamento tridimensional que permitam reconstruções virtuais em tempo real para análise posterior na Terra. A presença humana, inevitavelmente, será o divisor de águas na arqueologia marciana. Embora robôs possam realizar tarefas preliminares, a capacidade de julgamento, improvisação e sensibilidade contextual do ser humano continua insubstituível em contextos interpretativos ambíguos. A realização de escavações arqueológicas completas em Marte dependerá, portanto, da implantação de missões tripuladas com estrutura de permanência prolongada. Isso inclui abrigos pressurizados, laboratórios móveis, sistemas de suporte à vida e protocolos de descontaminação cruzada para evitar a introdução de material terrestre no ambiente marciano. Esse tipo de missão ainda está distante, possivelmente algumas décadas, mas precisa ser planejada desde já com base em protocolos científicos integrados. Outro desafio central é a definição de critérios para o reconhecimento de artificialidade. A ciência ainda não possui uma taxonomia formal de formas não naturais aplicável a outros planetas. Em arqueologia terrestre, reconhece-se uma estrutura artificial por elementos como simetria, modularidade, repetição funcional e uso de materiais processados. Em Marte, tais critérios precisam ser repensados à luz de uma cultura potencialmente não humana, que pode ter empregado formas construtivas, materiais e propósitos incomparáveis aos nossos. Isso exige uma nova epistemologia da arqueologia, uma abordagem que una modelagem matemática de padrões geométricos, estudos comparativos com formações naturais e simulações computacionais para testar a improbabilidade de certas formações ocorrerem espontaneamente. Além do aspecto técnico, há barreiras institucionais. Hoje, não existe um órgão internacional responsável por autorizar ou regulamentar escavações fora da Terra. Embora tratados como o Acordo do Espaço Exterior, elaborado na década de 1960, estabeleçam que nenhum país pode reivindicar soberania sobre corpos celestes. Não há mecanismos claros para definir quem pode explorar, como preservar achados de interesse histórico e como partilhar os dados obtidos. A descoberta de qualquer estrutura ou artefato que aponte para a inteligência não terrestre exigirá a criação imediata de protocolos éticos e jurídicos. Questões como: a quem pertence uma ruína marciana? Quem pode estudá-la? Ou como evitar sua destruição acidental? Passarão do campo teórico para o prático com urgência. Há também um componente de narrativa pública. O momento em que uma estrutura for detectada e sua natureza artificial confirmada com alto grau de certeza será um divisor histórico. Isso gerará uma explosão de interesse, especulação, mobilização de recursos e disputas sobre a interpretação e o controle da informação. Para evitar uma reação caótica, será necessário um esforço coordenado de comunicação científica transparente, mas responsável, que informe a população global sobre as descobertas de forma gradual e bem contextualizada, evitando tanto o sensacionalismo quanto a banalização. Por fim, há uma dimensão simbólica inevitável.
A prática arqueológica, desde seus primórdios, não é apenas científica, mas profundamente humana. Ao escavar ruínas, buscamos compreender não apenas o que foi construído, mas por que foi construído, por quem, com que propósito e o que levou ao seu abandono ou destruição. Em Marte, essa busca se tornaria literalmente interplanetária. Estaríamos não apenas explorando um planeta vizinho, mas procurando compreender uma outra inteligência, um outro modo de existir, que talvez tenha desaparecido antes mesmo da Terra completar sua atual fase geológica. Em resumo, a arqueologia marciana, se vier a se concretizar, será um dos empreendimentos mais complexos e significativos da história humana. Ela exigirá novas tecnologias, metodologias inéditas, estruturas jurídicas internacionais e, acima de tudo, uma disposição ética para lidar com a alteridade radical que representa uma civilização não terrestre. O verdadeiro desafio não é apenas encontrar ruínas ou artefatos, mas interpretá-los com rigor, sensibilidade e humildade. Pois talvez, nas areias de Marte, não encontremos apenas respostas sobre o passado de outro planeta, mas perguntas profundas sobre o futuro do nosso. O impacto da confirmação de civilizações antigas em Marte na educação, na ciência e na tecnologia da Terra. A confirmação da existência de uma civilização antiga extinta em Marte não seria apenas um evento extraordinário no campo da astrobiologia ou da arqueologia espacial. Trata-se de uma possibilidade cuja repercussão ultrapassaria os limites do conhecimento científico e invadiria diretamente os fundamentos da organização social, educacional e tecnológica da humanidade. Mais do que uma descoberta isolada, seria o início de uma transformação estrutural na maneira como a espécie humana compreende seu lugar no cosmos, como define seus objetivos de longo prazo e como estrutura seus sistemas de ensino, pesquisa, inovação e planejamento estratégico. Este ensaio analisa, de forma racional e contínua, como esse tipo de revelação afetaria a educação formal, o investimento científico e o desenvolvimento tecnológico em escala global. O primeiro e mais direto impacto seria a reconfiguração dos currículos escolares e universitários. A partir do momento em que uma civilização não terrestre for confirmada, mesmo que extinta, os conteúdos de história, ciências naturais, filosofia, sociologia, teologia e geopolítica terão de ser reavaliados. Na prática, isso significará incluir noções de arqueologia interplanetária, astrobiologia aplicada, história comparada entre civilizações humanas e não humanas, ética do contato interestelar e novas perspectivas sobre a origem e evolução da vida no universo. A ciência deixará de ser ensinada como algo restrito ao planeta Terra e passará a ser compreendida como uma ferramenta para interpretar uma história cósmica mais ampla, da qual fazemos parte. No campo da biologia, por exemplo, a existência de vida inteligente não terrestre exigirá a expansão da teoria da evolução para acomodar uma segunda linha evolutiva independente. Mesmo que não possuamos ainda o genoma dos marcianos extintos, sua presença no registro arqueológico será suficiente para introduzir a ideia de múltiplas biogêneses no sistema solar. Isso obrigará os livros didáticos a revisarem a narrativa de que a vida é um evento raro e acidental, substituindo-a por uma abordagem mais estatística e cosmológica da vida como fenômeno recorrente. As disciplinas de genética, ecologia e fisiologia terão que considerar novos modelos biológicos que não derivam da linhagem terrestre e, portanto, exigem um vocabulário conceitual completamente novo. Na área da filosofia e das ciências humanas, o impacto será igualmente profundo. Desde a Grécia Antiga, as questões sobre o que significa ser humano, o que distingue o homem dos animais e qual é o papel da inteligência no universo têm sido discutidas sob a suposição de exclusividade. A existência de uma civilização marciana desarticularia essa exclusividade e obrigaria os filósofos a repensarem noções como
consciência, cultura, tecnologia e moralidade fora do referencial antropocêntrico. Isso levaria, inevitavelmente, ao surgimento de novas escolas de pensamento centradas não na excepcionalidade humana, mas na pluralidade de inteligências possíveis no cosmos. O próprio conceito de civilização precisará ser ampliado para incluir estruturas culturais que não compartilham necessariamente os mesmos elementos simbólicos da humanidade. No campo da ciência institucionalizada, o reconhecimento de uma civilização extinta em Marte provocará uma redistribuição massiva de recursos. Agências de fomento à pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ou a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, passarão a priorizar projetos interdisciplinares voltados à exploração arqueológica extraterrestre, à decodificação de artefatos tecnológicos e ao desenvolvimento de modelos teóricos para interpretar linguagens, símbolos e estruturas cognitivas alienígenas. Novas universidades e institutos dedicados exclusivamente ao estudo de civilizações não humanas surgirão, e os departamentos já existentes terão que se adaptar rapidamente para formar profissionais capazes de atuar nessa nova fronteira do conhecimento. A engenharia e a ciência dos materiais também sofrerão transformações drásticas. A simples possibilidade de recuperar artefatos técnicos de origem não humana, mesmo que danificados ou incompreensíveis, será suficiente para inaugurar uma nova era de engenharia inversa, similar àquela sugerida em contextos especulativos, mas desta vez baseada em achados empíricos reais. Isso poderá levar à revisão de princípios de física aplicada, de nanotecnologia, de energia e de sistemas de informação. Ainda que parte da tecnologia marciana seja indecifrável, a tentativa de compreendê-la impulsionará avanços técnicos em áreas como sensores, propulsão, materiais autorreparáveis e talvez até em sistemas de computação ainda não concebidos pela ciência atual. Do ponto de vista tecnológico, a descoberta também funcionará como um catalisador para o avanço das missões tripuladas. A necessidade de realizar escavações, análises in loco e preservação de vestígios exigirá o envio de missões humanas com duração prolongada, suporte logístico completo e capacidade de julgamento autônomo. Isso significará um aumento no investimento em habitats marcianos, naves de transporte interplanetário, sistemas de proteção contra radiação, tecnologias de reciclagem e produção de energia em ambientes hostis. Toda a cadeia de produção científica e industrial da Terra será reorientada para tornar possível a permanência humana segura em Marte e, eventualmente, a construção de centros de pesquisa arqueológica permanentes na superfície marciana. Além das mudanças nas ciências exatas e naturais, haverá um deslocamento sem precedentes na forma como o conhecimento é tratado na sociedade como um todo. A educação deixará de ser apenas uma preparação para o mercado de trabalho e passará a incluir, de forma explícita, a formação de uma consciência planetária e cósmica. O conceito de cidadania será ampliado para incluir a responsabilidade diante de outros mundos e a preservação de legados não humanos. As escolas e universidades terão que lidar com questões éticas, políticas e filosóficas, que antes eram restritas à ficção científica. Disciplinas como ética cósmica, direito interplanetário e preservação de patrimônio extraterrestre serão incorporadas aos currículos. A educação se tornará, inevitavelmente, mais interdisciplinar, mais especulativa e mais voltada à formação de indivíduos capazes de atuar em um mundo radicalmente ampliado. Esse processo também poderá influenciar diretamente a cultura e os meios de comunicação. As narrativas midiáticas, as produções cinematográficas, a literatura, os jogos digitais e outros produtos culturais passarão a incorporar temas relacionados à pluralidade civilizacional. O marciano deixará de ser uma caricatura ou figura mitológica
e passará a representar um ponto de comparação histórica e cultural. O público passará a consumir conteúdos que discutam, de forma crítica e reflexiva, os legados possíveis de outras inteligências, sua organização social, seus símbolos, suas falhas e suas conquistas. Isso poderá elevar o nível geral do debate público e incentivar a formação de uma geração mais consciente da vastidão e complexidade do universo. Por fim, a espiritualidade e os sistemas de crença também deverão se adaptar. Religiões organizadas, tradições espirituais e doutrinas filosóficas serão forçadas a interpretar essa nova realidade à luz de seus próprios sistemas simbólicos. Algumas tradições poderão absorver a nova informação com naturalidade, vendo os marcianos como parte da criação divina. Outras poderão entrar em crise, tendo que reformular dogmas e narrativas sobre a exclusividade da experiência humana. Novas formas de espiritualidade poderão surgir, centradas não em deuses ou entidades sobrenaturais, mas na reverência pela vida consciente como fenômeno universal e frágil. A espiritualidade passará a incluir não apenas o passado da humanidade, mas o futuro das civilizações e a preservação ética de sua memória. Em conclusão, a confirmação da existência de uma civilização antiga em Marte não será apenas um capítulo a mais na história da ciência. Será o início de uma nova era intelectual e cultural. A educação, a ciência e a tecnologia passarão por uma reestruturação profunda, voltada para a compreensão do universo como espaço de múltiplas inteligências, histórias e possibilidades. Essa mudança exigirá coragem institucional, abertura epistemológica e responsabilidade ética. A humanidade, ao descobrir que não está, ou não esteve, sozinha, será forçada a amadurecer intelectualmente. E essa maturidade dependerá da nossa capacidade de integrar esse conhecimento de forma cuidadosa, rigorosa e transformadora. Síntese e implicações finais. Marte, civilizações perdidas e o futuro da consciência humana. Depois de considerar, em detalhe, as hipóteses de estruturas artificiais em Marte, a possibilidade de civilizações antigas extintas, os desafios de sua investigação científica, os limites institucionais da ciência atual e as consequências sociais e culturais de uma eventual confirmação, resta a tarefa de integrar todos esses elementos em uma reflexão mais ampla. A ideia de que Marte abrigou uma civilização inteligente não pode mais ser descartada apenas por parecer improvável ou por chocar com paradigmas consolidados. Ela exige uma abordagem que una investigação técnica, abertura epistemológica e responsabilidade cultural. Este ensaio final tem como objetivo articular essas dimensões de maneira contínua, sem apelos emocionais ou afirmações definitivas, mas com o compromisso de pensar racionalmente sobre o que está em jogo. A primeira constatação é que, mesmo na ausência de uma confirmação formal, o volume de dados coletado nas últimas décadas torna a hipótese marciana intelectualmente plausível. As imagens obtidas por sondas orbitais e rovers revelaram padrões geométricos, formações com aparência de simetria e contextos morfológicos que fogem aos padrões típicos da geologia terrestre. Ainda que tais formações possam ser explicadas por processos naturais, como erosão diferencial, fraturamento por contração térmica ou deposição seletiva, o grau de regularidade observado em algumas regiões justifica sua investigação detalhada com métodos formais, livres de preconceito institucional. O simples fato de não existir, ainda, um protocolo internacional para a avaliação de artificialidade em estruturas planetárias já revela uma lacuna metodológica que precisa ser preenchida. O segundo ponto é que a hipótese de uma civilização extinta em Marte transcende a esfera do conhecimento técnico e atinge diretamente a forma como a humanidade compreende a si mesma. A suposição de que estamos sozinhos no universo não é um dado científico,
mas uma inferência baseada na ausência de provas, uma inferência que a ciência vem tratando como axioma não declarado. Ao considerar que Marte pode ter tido uma história paralela à da Terra, com vida complexa e organização social inteligente, somos forçados a repensar o próprio conceito de civilização como fenômeno cósmico e não apenas humano. Essa mudança de perspectiva desloca o foco da excepcionalidade da espécie humana para sua inserção em uma história maior, mais ampla e menos previsível. Esse deslocamento traz consigo a responsabilidade de agir de maneira compatível com a nova escala de referência. Se Marte representa o fim de uma experiência civilizacional que não conhecemos, a Terra é, neste momento, a continuação de um experimento que ainda pode dar certo ou não. A possível ruína marciana deixa de ser um enigma distante e passa a ser um espelho da nossa própria trajetória. A relação entre inteligência e destruição, entre tecnologia e colapso, entre cultura e entropia, torna-se o eixo de uma análise comparativa inevitável. Mesmo que não saibamos o que levou a civilização marciana, caso tenha existido, à extinção, o simples fato de considerar essa possibilidade nos obriga a avaliar os sinais de desgaste, desequilíbrio e vulnerabilidade em nossa própria sociedade. Do ponto de vista científico, a aceitação de que houve uma civilização em Marte não encerraria o debate, mas o ampliaria. Seria apenas o início de uma nova etapa de perguntas. Como se desenvolveu essa civilização? Que tipo de linguagem utilizavam? Qual era a base de sua tecnologia? Quais eram suas estruturas sociais? Como se relacionavam com o ambiente? O que causou seu desaparecimento? Haveria sobreviventes? Restaram registros legíveis ou decifráveis? Como integrar esse conhecimento em nossa cultura sem distorcê-lo ou apropriá-lo indevidamente? Essas perguntas não são apenas científicas, mas também filosóficas, jurídicas e morais. A descoberta de outra inteligência implicaria o dever ético de respeitar sua memória, interpretar seus rastros com seriedade e evitar sua transformação em espetáculo ou mercadoria. No plano institucional, o sistema científico precisaria se reformular. A arqueologia terrestre não estaria mais limitada aos sítios do Egito, da Mesopotâmia ou das civilizações pré-colombianas, mas se tornaria parte de um projeto mais amplo, o de mapear as inteligências do cosmos. Para isso seriam necessárias novas instituições, novos currículos universitários, novas formas de financiamento e novos mecanismos de validação de hipóteses. O modelo atual, baseado em revisões por pares dentro de paradigmas fechados, teria que ceder espaço a uma ciência mais experimental, mais aberta e mais disposta a lidar com incertezas. O rigor metodológico não seria abandonado, mas reconfigurado para lidar com objetos de estudo não convencionais, com temporalidades incomuns e com estruturas culturais profundamente diferentes daquelas com as quais estamos acostumados. Do ponto de vista cultural, a descoberta de uma civilização extinta em Marte teria o efeito de reestruturar completamente as mitologias contemporâneas. A narrativa de origem da humanidade, baseada em uma linha evolutiva única, daria lugar a uma visão mais plural e menos antropocêntrica. As religiões teriam que reinterpretar suas cosmologias. As ideologias teriam que se readequar a uma nova realidade. A arte, a literatura e a filosofia seriam profundamente afetadas por essa ampliação do imaginário humano. O outro deixaria de ser apenas o diferente entre nós e passaria a incluir uma alteridade radical. O não-humano inteligente, com sua própria história, seus próprios símbolos e seu próprio fracasso. A própria ética global teria que se reposicionar. Hoje, os debates éticos giram em torno de temas como desigualdade social, destruição ambiental, tecnologias emergentes e direitos humanos. A introdução de uma civilização marciana extinta nesse panorama colocaria novos dilemas.
Como preservar ruínas extraterrestres? Quem decide como e onde escavar? Como evitar o colonialismo arqueológico fora da Terra? Como lidar com a possibilidade de interpretar erroneamente os sinais de outra cultura? A ética se tornaria, pela primeira vez, verdadeiramente cósmica, não apenas voltada para o bem-estar humano, mas para o respeito aos rastros de todas as inteligências, conhecidas ou não. No plano mais abstrato, a descoberta em Marte alteraria profundamente a consciência humana. Ao perceber que a inteligência não é um monopólio da Terra e que civilizações podem surgir e desaparecer como eventos isolados em meio ao silêncio do cosmos, a humanidade seria forçada a revisar sua narrativa existencial. A ideia de progresso contínuo, de domínio sobre a natureza, de centralidade da razão humana, perderia parte de sua força. No lugar disso, emergiria uma consciência mais humilde, mais integrada ao universo e mais atenta à sua própria finitude. Marte se tornaria, nesse cenário, o símbolo não apenas do que já foi, mas do que ainda pode ser. Um alerta permanente sobre a precariedade da inteligência e a necessidade de sua preservação consciente. Por tudo isso, a hipótese das civilizações marcianas não deve ser tratada como curiosidade marginal ou teoria exótica. Ela é, potencialmente, a chave para a transformação mais profunda que a humanidade pode experimentar: a passagem de uma civilização planetária para uma civilização cósmica. Esse salto não se faz apenas com foguetes ou sondas, mas com ideias, com novas formas de interpretar dados, novas metodologias de investigação e, acima de tudo, com uma disposição ética e intelectual para aceitar o que o universo pode ter a nos mostrar, por mais incômodo, inesperado ou difícil de compreender que seja. Em conclusão, todas as linhas de reflexão abertas nos ensaios anteriores convergem para um ponto comum: a necessidade de uma mudança de paradigma. Seja qual for o veredito final sobre a existência de civilizações antigas em Marte, o simples fato de considerar essa possibilidade já nos transforma. Obriga-nos a ampliar nossos horizontes, rever nossos critérios e assumir uma nova responsabilidade diante da vastidão do cosmos. A inteligência, onde quer que tenha existido, merece ser compreendida, respeitada e preservada, mesmo que tudo o que reste dela sejam ruínas silenciosas sob a poeira de um mundo esquecido. Se você acompanhou esta série até aqui, aproveite para conferir os livros recomendados na descrição ou no primeiro comentário fixado. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário com suas reflexões, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber os próximos conteúdos.